E aí, meu povo, aqui é o Zé Branco, claudiofilico.com, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5.1, 7.1, espacialização sonora na reprodutibilidade técnica, vamos dizer assim, através de divisão de canais, né, através de divisão estereofônica ou que use mais canais, né. Apesar de que o nome estéreo não deveria ser só para... Estéreo, na verdade, é uma palavra que tem a ver com... Ela vem do grego, que tem esse significado de real, verdadeiro. Verdadeiro quer dizer assim, da realidade, sabe, palpável e tal. Muitas pessoas, esse na verdade é até um ponto que eu ia falar sobre esse livro, que é um livro que eu comecei a ler esses dias, chamado A Alta Fidelidade. É um livro da década de 70, tá bem surradozinho, comprei num sebo, e fala sobre LP, vinil. Na época não existia CD ainda, né? Então ele fala sobre como conseguir o melhor som doméstico para o seu sistema de alta fidelidade. Um dos pontos que esse livro fala é justamente tipo assim, para que você precisa de mais do que 2 canais se você só tem 2 ouvidos, né? E na verdade a raiz da palavra estéreo vem disso aí, né? As pessoas usam a palavra estéreo para designar 2.0 porque a gente tem uma concepção de que 2.0 é o normal, natural, real, quando na verdade não é assim. 2.0 pode até ser considerado minimamente o real para fone de ouvido, mas para caixa de som não é. Se você for, por exemplo, se você estiver numa sala e você tiver 50 pessoas ao seu redor e todas elas falarem, você vai conseguir perceber onde é que elas estão. Você vai perceber a direcionalidade de todas elas, apesar de que todas elas estão numa direção diferente e apesar de que você só tem 2 ouvidos. Isso acontece por um negócio chamado discriminação binaural, que é uma parada que a gente tem no nosso ouvido que envolve várias coisas, envolve a orelha, envolve as reflexões no canal auditivo, envolve diferentes frequências. Então, se algo está vindo diretamente da sua frente, diretamente de trás de você, na sua frente vai ter algumas frequências agudas que vão ser abafadas pela orelha quando elas tentarem vir por trás. Então a gente tem naturalmente um entendimento de uma espacialização a partir do som, por causa dessa propriedade chamada discriminação binaural, que é justamente a propriedade importante para a gente entender 5.1, 7.1 e por aí vai. E aí a minha grande questão nesse vídeo é se a gente está usando esse 5.1 e esse 7.1, esse 2.0, 2.1, enfim, de forma criativamente ativa, assim, se a gente está sabendo usar ou se é só uma firula aí comercial, né? Nesse livro, inclusive, ele fala uma coisa que eu super discordo e super não é verdade, que o mono é ultrapassado. Agora é engraçado a pessoa falar isso em 1970 e tanto, né? Quando na verdade hoje a gente está consumindo mono mais do que qualquer outra coisa em termos de som. Então vamos pensar assim, o que é o mono, né? Mono é quando você tem só um canal. Você pode ter 30 caixas, mas as 30 caixas vão exibir ao redor de uma sala o mesmo som. Você pode escutar o mono em 2 falantes do seu fone de ouvido, mas os 2 falantes vão estar exibindo exatamente o mesmo som. Às vezes pode até ser um arquivo estéreo, mas o som é mono, porque os 2 canais vão estar exibindo a mesma coisa. E aí quando a gente vai gravar num set de cinema, ou num set de música e tal, a enorme maioria das gravações que a gente faz, tirando algumas gravações binaurais ou alguma coisa assim, são mono. E aí depois a gente vai mixando na pós-produção e por aí vai. Então assim, o mono também, ele é o básico do nosso dia a dia. Então, por exemplo, se você tem uma televisão, né, vamos supor que aqui vai uma televisão, ela às vezes tem 2 caixas embutidas, normalmente embaixo ou um pouquinho aqui pro lado e tal. E aí o que acontece? Você está tão distante da televisão que você não consegue perceber a diferenciação dos canais. Então você também está consumindo de forma mono. Então, por mais que às vezes o som esteja sendo exibido de forma estéreo, mas você está tão distante daquela televisão e as caixas estão tão mal posicionadas que você está consumindo de forma mono. E aí existem algumas formas que você pode utilizar para escutar esse estéreo de forma correta, sendo a mais acessível delas os fones de ouvido, né? Porque é muito fácil você ter o estéreo no fone de ouvido. Os fones de ouvido eles foram feitos para serem estéreos. A gente tem algumas pesquisas hoje em dia desenvolvendo o que tem chamado de ear speakers, né? Então seria caixas de som de ouvido, que aí tentam ter tipo um arco ao redor da sua cabeça, onde você pode ter um 5.1, 7.1, mas fone de ouvido 5.1 e 7.1 não existe, certo? Isso também é uma coisa que já vem se debatendo há um tempo, mas não tem por que ter debate. A distância entre os falantes nesses fones que o pessoal tenta vender como 5.1 e 7.1 é muito próximo, então você não consegue perceber a diferenciação entre eles. E se você falar, mas eu estou percebendo uma espacialização, não é por causa do excesso de falantes dentro da concha,
é por causa de uma estereofonia que existe entre as duas conchas e entre os dois falantes das duas conchas. Além disso, quando você coloca vários falantes em uma mesma concha, né, esses falantes vão interagir entre si em termos sonoros, e aí você vai ter um som cagado dentro dessa concha. Então o ideal é que realmente só tenha um falante por concha, e esse falante seja muito bem posicionado, e todo o resto do design do fone de ouvido seja pensando em como esse falante vai refletir ali dentro daquele espaço e como ele vai interagir com o seu ouvido para ter um bom som. Então, se você quiser ter essa espacialização 5.1, 7.1, o caminho são caixas de som, e não só caixas de som colocadas numa sala, mas elas têm que estar bem posicionadas e o espaço tem que ser pensado acusticamente para elas. Então, hoje em dia, se você fala de 5.1 e 7.1, é o que, para mim, faz a maior diferença de você assistir um filme numa sala de cinema comercial do que assistir em casa. Porque quando você tem o espaço caseiro, você tem muita dificuldade de tratar o ambiente é pequeno, então algumas ondas mais graves vão ter problemas de lidar com esse ambiente pequeno, então é muito mais difícil você tratar acusticamente um espaço pequeno do que um espaço grande, e muito mais difícil você posicionar as caixas corretamente num espaço pequeno comparado com um espaço grande. A indústria tem visto o 5.1 e o 7.1 meio que como uma solução aí para a sala de cinema, mas o problema é que quanto mais o tempo passa, especialmente agora que a gente está numa pandemia, né, as pessoas menos se interessam de ir para a sala de cinema. Uma situação dessa como a da pandemia está dificultando ainda mais, né, ou na verdade está impossibilitando as pessoas de ir para uma sala de cinema e está instigando mais a produção para a internet. E a produção para a internet normalmente vai ser 2.0, 2.1, porque a maior parte das pessoas não vai ter um 5.1 de qualidade em casa. E mesmo que tenha um sistema 5.1, não vai ser de qualidade. Então esse design sonoro que se faz numa mixagem, né, numa masterização para 5.1 nem sempre vai estar acessível para as pessoas em casa, porque não é todo mundo que consegue montar um home theater que tenha qualidade, né, e que tenha um espaço bom e que você possa dedicar um espaço na sua casa para isso. Tem gente que mora no quarto de sala e não tem como, né? Então as coisas têm sido voltadas para os fones de ouvido, até porque os fones de ouvido eles são mais acessíveis, são mais portáteis e tem tido muito fone de ouvido com muita qualidade. E além dessa questão do tratamento acústico, também tem a questão do isolamento acústico, porque assim, é caro você fazer um isolamento acústico dentro da sua casa, às vezes você não tem a possibilidade de fazer isso, e se você colocar o som no mesmo nível de um cinema comercial, talvez você atrapalhe seu vizinho, talvez você não possa, sei lá, assistir filme de madrugada, que é algo que muita gente faz, e também o contrário, né, vizinhos podem estar fazendo barulho e podem atrapalhar na sua imersão, você tentar assistir esse filme, por aí vai. E a verdade, assim, é que hoje em dia, ironicamente, apesar de que da década de 70, década de 60, na verdade, até começo da década de 2010, né, dali por 2012, 2013, a 5.1, 7.1 estava sendo muito... A indústria estava se voltando para isso, inclusive como uma solução para o cinema, como motivo para as pessoas irem mais para o cinema e tal. Mas o que a gente vê mais hoje em dia são as pessoas, por causa da internet, né, consumindo mais produtos em casa. E quando consomem, por exemplo, música, consomem com essas boombox da JBL ou essas caixas grandes que são Bluetooth, que podem até ser estéreo, mas, como eu falei antes, né, os falantes estão tão próximos que você, estando a alguns metros de distância, você vai estar consumindo de forma mono. Os cinemas estão também em decadência, né, e tem se pedido para as pessoas que estão pesquisando som e fazendo desenho sonoro, mais para pensar outras coisas no desenho sonoro, né, de imersão, de espaço, de criação de desenho sonoro, que são outras áreas de desenho sonoro que estão se complexificando, que é pensar nos elementos sonoros e não na posição que eles estão, né, mas em quais são os elementos sonoros. Então, resumindo, é isso. Hoje em dia, para a realidade que a gente vive hoje em dia, 5.1 e 7.1 para a maioria dos filmes não faz nenhuma diferença. Infelizmente, assim, porque eu acho que a gente teria muita possibilidade de desenho sonoro com 5.1 e 7.1, que eu não sei se a gente vai conseguir explorar, pelo menos nesses próximos anos. Eu não sei o que a tecnologia vai nos trazer de novo, sabe? Bom, se gostou, dá o legal aí. Se não gostou, também dá um deslegal, você que sabe. Compartilha esse vídeo, mostra pras pessoas e comenta aí o que você acha de 5.1, 7.1 ou 5.1 é algo que é relevante pra você. E se você acha que é ruim ou que é bom as pessoas estarem focando mais agora, a indústria está focando mais em 2.0. No mais é isso, até a próxima, a gente vê por aí e tchau!